Olá, tudo bem? Eu estou feliz porque estou aqui na isla de Patmos, aqui cerca do mar Egeo, onde Juan recebeu de Deus as visões impressionantes de Apocalipse. E em la palavra do Senhor, nós encontramos uma cita muito interessante. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Em um dia del Senhor caí em êxtasis e oí detrás de mim uma forte voz, como de trompeta, que dijo: escribe em um livro lo que veas e envía-lo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodicea. Estas 7 fases da igreja cristiana começaram em la cruz del Calvário, no ano 31, e vai terminar quando Cristo volver a esta terra. Um dia intentaram destruir nossa esperança, pero Cristo é nossa esperança. E eu quero confirmar para ti que a esperança não muere, a esperança é eterna. Venga comigo para hacer um viaje em la Bíblia, em la santa palavra de Deus. Eu estou chegando agora da isla de Patmos e agora estou aqui em Roma, cerca do Coliseu e cerca do Arco de Constantino, a porta de entrada de Constantino. Amigo, estou aqui para continuar o tema que a esperança não muere. Claro, não muere, ¿por quê? Porque a esperança é Jesus. Pero agora temos que fazer um estudo para ter uma visão panorâmica general de las 7 fases da igreja cristiana. E vamos a começar por Éfesos. Vamos aqui a fazer um recorrido por Apocalipse 1, 2 e 3. E Éfeso é a primeira fase da igreja cristiana, que começou no Monte del Calvário no ano 31, hasta o ano 100 aproximadamente. ¿Por quê? Porque empieza com a muerte de Cristo e termina com a muerte de los últimos ou del último discípulo de Cristo Jesús. Éfeso significa uma igreja fiel, uma igreja perseverante, uma igreja que mantuvo firme os princípios da palavra del Senhor. Éfeso é a igreja de los apóstoles que hicieron milagros. Quando en el Pentecostés los apóstoles predicaram com poder e solamente Pedro, em um sermão, levou ao bautismo aproximadamente 3.000 pessoas. Estou falando de Éfeso, uma igreja poderosa, uma igreja fiel, uma igreja que seguiu, que mantuvo firme seus pés em los 10 mandamentos, em la guarda del dia del Senhor, el dia sábado. Assim que Éfeso é a igreja del sueño de Deus. E terminou aí por volta do ano 100. E depois começou Esmirna. Esmirna é o período de la persecução e martírio, quando a igreja mantuvo firme os princípios, pero passou por uma terrível persecução. Como está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. No tengas nenhum temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación de 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, Esmirna es un período de tribulación. Y este período de tribulación empezó con este líder por nombre Diocleciano, que empezó ahí una obra terrible contra los cristianos, pero terminó ahí más o menos por vuelta de 313, 323, por ahí termina la persecución y termina la fase de Esmirna. Y después llegamos al período de Pérgamo. Pérgamo representa la fase cristiana desde 313, 323 hasta más o menos ahí 538. Este es el período interesante de la historia, como está aquí en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo de 12 hasta el versículo 17. Pérgamo fue un período de compromisos, de alianzas, cuando la iglesia y el Estado se unieron, cuando política y religión se unieron, dieron las manos. Y esta fase, este período, representó un peligro para la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque Constantino dice que había aceptado a Jesús, que ahora era un cristiano, que tenía se convertido y tal. Yo estoy aquí en ese lugar donde vivió Constantino, pero Constantino no se convirtió. Fue mentira, fue una estrategia para solamente tener el apoyo de los cristianos. Y en la verdad, entonces Pérgamo representa el periodo en que un decreto fue hecho por Constantino y el obispo Eusebio. Este decreto es un decreto que cambiaría el día del Señor de sábado para el primer día de la semana, que futuramente sería llamado de domingo. Entonces Pérgamo fue una fase terrible. La Biblia habla acerca del trono de Satanás, que Satanás colocaría su trono dentro del cristianismo. Y aquí empieza las bases para el origen de la iglesia romana, como está escrito en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 habla acerca de una mujer, una ramera, que es un símbolo de la iglesia romana que cambiaría y que haría prostitución con la verdad de Dios. Entonces Pérgamo fue el periodo en que el diablo trabajó de una manera inteligente. O sea, acabó la persecución, pero empezó un cambio con alianzas y con compromisos. Pero esto pasó, terminó en 538. Y después ahí viene el cuarto período de la iglesia cristiana, el período de Tiatira, que empieza en 538 y termina en 1798. Ese período que incluye en la verdad la Edad Media. Este período de Tiatira es un período en que los cristianos pasaron por una persecución terrible. Y esta persecución terrible pasó incluso en ese lugar, en el Coliseo. Fue el periodo en que el obispo de Roma pasa a ser el Papa, asume el poder papal. Y este poder político religioso asume el control de las cosas. Y ese dominio de la iglesia romana y del poder papal hace con que los cristianos enfrenten y pasen por la mayor persecución de la historia. Es el periodo llamado de Santa Inquisición, que no tenía nada de santa, pero pasó, y en 1517 Dios levanta Martín Lutero para empezar la reforma protestante. O sea, todo lo que fue echado por tierra en Tiatira, a partir de 1517, Dios empieza a hacer una restauración, una reforma. Y esta reforma es el periodo de Sardis.
Sardis representa el período de los reformadores de los puntos bíblicos que fueron simplesmente olvidados por los hombres. E depois de Sardis, aí temos Filadélfia, que representa o período de reavivamento, quando homens e mulheres de Deus começam a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. E aí se destaca a figura de Guillermo Miller. Guillermo Miller, então, foi usado por Deus para fazer um estudo profundo de Daniel 8:14, de las 2300 tardes e manhãs. Não foi solamente Guillermo Miller, pero outras pessoas mais. Agora, eles chegaram a uma conclusão de que Cristo volveria à Terra em 22 de outubro de 1844. Pero Cristo não volvió, Cristo não vino. ¿Por quê? Porque não está escrito na Bíblia que Cristo volveria em 1844. Pero a profecia de Daniel 8:14 apontava para 1844. Pero Cristo não volvió. Algo passou. Havia um erro. Passou uma decepção total, e muitas pessoas abandonaram a fé, abandonaram a Bíblia, abandonaram a igreja, e solamente um grupo se mantuvo firme em la fé. E este grupo dá início à igreja de Laodicea, à última fase da igreja. E esse grupo continua a ser estudos profundos das profecias. E este grupo deu origem à igreja adventista del sétimo dia, que em la Bíblia se chama Laodicea. E Laodicea, este grupo de irmãos, continuaram estudando a Bíblia e chegaram a uma conclusão de que o que passou em 1844 foi outra coisa. Cristo estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo, do santuário celestial. Não seria sua segunda venida. E então, Cristo agora empieza o trabalho de advogado, de mediador para com nós. E eu compreendi, eu entendi em la Bíblia e tomei minha decisão. Eu tomei uma decisão de ser adventista. E agora eu sou adventista e sou pastor da igreja adventista. E aí, amigo, Cristo te invita a tomar a decisão, a ser parte do pueblo que mantuvo firme as verdades bíblicas, os 10 mandamentos, o dia verdadeiro del Senhor, o dia sábado. Hoje há um chamado para ti. Cristo disse em sua palavra que tem muitas ovelhas que todavia não fazem parte de sua igreja, pero Cristo está invitando-te, está chamando-te, está sendo chamado para que tu haga parte deste grupo, desta igreja, deste pueblo. Em Juan capítulo 10, versículo 16, Cristo habla de que tem outras ovelhas que todavia não estão neste aprisco, pero tem que venir. E o Espírito Santo está trabalhando para que tu venga a tomar uma decisão. O Espírito Santo está trabalhando para que tu entregue tu coração a Cristo Jesus. E eu pergunto, tu queres fazer uma decisão? Tu queres tomar uma decisão? Tu queres fazer parte desta igreja verdadeira que começou desde o jardim del Edén e depois em la cruz del Calvário hasta hoje, hasta a segunda venida de Jesus? Sim? Sim ou não? Amém? Claro que sim. Então, se esta é tu decisão, eu quero orar por ti, eu quero clamar a Deus por tu decisão e por tu entrega. Amém? Que te parece? Vamos a orar? Vamos a orar. Padre querido, graças, alabado seja tu nome. Em tus manos de amor eu entrego esta pessoa, esta família, para que esta decisão seja verdadeira, permanente, e que quando Cristo volver a esta terra, esta pessoa esteja preparada para viver para sempre contigo. Alabado seja tu nome uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer
rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, de ti. El Señor hace sol